Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo no 3º capítulo de Daniel. Agora, neste momento, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e ele era provavelmente o maior de todos os reis que já viveram. E ele conquistou Jerusalém e levou alguns cativos judeus. Entre os jovens, muitos deles estavam na adolescência média ou tardia. Eles tinham inclinação científica, ele os leva de volta para a Babilônia para treiná-los a fim de ajudá-lo enquanto constrói seu império. Muito parecido com os soviéticos e os americanos após a Segunda Guerra Mundial. Eles levaram cientistas alemães. Lembro-me de que um deles era Wernher von Braun, que fez uma grande contribuição para o poder militar americano. E lembro-me de ter sentado com Wernher von Braun não muito antes de ele morrer. Estávamos em um banquete em Los Angeles, no Century Plaza Hotel, e minha esposa e eu estávamos por acaso na mesa com ele, e já o conhecíamos há bastante tempo. E ele nos contou como, intelectualmente, ele chegou a acreditar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não apenas pela fé, mas ele se convenceu de que havia um Deus, e isso o levou a estudar a Bíblia e o Novo Testamento. E ele veio a conhecer Cristo como seu Salvador. Agora, entre os cativos de Nabucodonosor, havia vários jovens, judeus de destaque. 4 deles são nomeados nesta passagem: Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. E eles foram disciplinados em todos os modos dos babilônios para que pudessem ajudar. Enquanto Nabucodonosor expandia seu império para se tornar o maior império do mundo naquela época, agora Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego conheceram a disciplina assertiva desde cedo. Porque, como já ouvimos na escritura que foi lida para nós por John Wesley White, eles se recusaram a comer da carne do rei e a beber do vinho do rei, porque a carne do rei havia sido oferecida a ídolos. E eles sabiam que isso era contra a lei de seu Deus. Agora, eles estavam a 1.500 milhas de casa. Quem saberia? Quem se importaria? Mas eles sabiam que Deus estava observando. E como jovens, eles se dedicaram e se comprometeram totalmente a Deus. Agora, Daniel teve um sonho. E ele chamou os astrólogos, os adivinhos, os cientistas e todas as outras pessoas e disse: me digam qual é o sonho. Nabucodonosor teve o sonho. E eles disseram: bem, conte-nos o sonho. Ele disse: eu não posso te contar o sonho. Eu não consigo me lembrar, mas isso me perturba. Conte para mim. Se vocês não me contarem, ele disse, vou mandar cortar vocês em pedaços. Bem, isso realmente os fez estudar e trabalhar para tentar encontrar a resposta. Mas eles disseram: não podemos te contar a menos que você nos diga o sonho. Não podemos interpretá-lo. E então Daniel chamou um dos guardas até ele e disse: eu posso interpretar o sonho. Deus o revelou para mim. Meu Deus revelou. E ele foi ver Nabucodonosor e disse: não mate todos os astrólogos, adivinhos e sábios da Babilônia. Eu vou te contar o sonho e vou interpretá-lo. Ele disse: o que você sonhou foi o sonho de uma grande estátua. E tinha uma cabeça de ouro, e seu peito e seus braços eram feitos de prata. E suas coxas e estômago eram feitos de bronze. Tinha pernas de ferro, e tinha pés de barro misturado com ferro, ou ferro misturado com barro. E Nabucodonosor disse: isso mesmo, Deus revelou isso a você. Agora, qual é a interpretação? E então Daniel interpretou e disse: você, Senhor, né, é a cabeça de ouro. Você é o maior império, o maior rei que já existiu. E então diminuirá até o fim da história, e então virá a pedra cortada sem mãos, e esmagará a imagem e ela cairá cambaleando. Em outras palavras, Daniel estava sendo informado por Deus que todos os impérios do mundo um dia falharão, e apenas o reino de Deus sobreviverá. E foi isso, mas esse é o 2º capítulo. Agora chegamos ao 3º capítulo. A outra imagem. Nabucodonosor se tornou muito poderoso, muito egocêntrico, como os homens de poder frequentemente se tornam. E então, ele decide construir uma estátua para si mesmo, uma grande imagem, de 30 metros de altura, feita de ouro. E ele convoca milhares de seus súditos, de muitos países do Oriente Médio, para virem à planície de Dura. E lá ele diz: eu quero. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, e ouvirem a música tocar, e virem as bandeiras entrando, e virem a marcha dos soldados, quero que todos vocês se prostrem e adorem a imagem. E se não o fizerem, vou jogá-los nas chamas de fogo, e vocês serão queimados. Veja, a falsa religião não hesita em usar a força. A Bíblia ensina que Satanás é o Deus deste mundo. Ele é o príncipe e o poder do ar. Ele é o príncipe deste mundo.
E ele usa a força para fazer as pessoas acreditarem em coisas estranhas. E estamos vendo a força sendo usada por grupos religiosos hoje em todo o mundo. À medida que as tensões estão aumentando em uma escala tão rápida que não conseguimos acompanhá-las. E vimos, mesmo nos últimos dias, coisas acontecendo que nunca sonhamos que aconteceriam. Mas estão acontecendo. E parece que o mundo está correndo loucamente em direção à Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial será o Armagedon. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando. Posso ouvir o som de seus cascos. E a menos que nos arrependamos e nos voltemos para Deus, eles virão com toda a sua guerra e sua destruição, e a fome, e as doenças, e a morte, e o inferno que trazem com eles. Ele ordena que adorem a imagem. Mas Cristo também foi solicitado a adorar a imagem. Ele foi solicitado a se prostrar e adorar o diabo em Mateus 4. Mas Jesus não discutiu. Ele não debateu. Ele disse, está escrito. Tudo o que ele fez foi usar a palavra de Deus. É por isso que é importante memorizar passagens da Bíblia. Porque ele simplesmente a usou como uma arma. E ele disse, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Deus havia dito no primeiro mandamento dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Jesus disse em Mateus 6, ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Essa é uma escolha que cada pessoa nesta sala terá que fazer. É uma escolha que cada pessoa assistindo pela televisão terá que fazer. É uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Entre se curvar às coisas deste mundo que são más e erradas e se curvar diante do verdadeiro e vivo Deus. E as imagens às quais Satanás chama os jovens para se curvarem hoje. Orgulho, luxúria, muitas outras coisas. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego contiveram seus desejos em situações de tentação. E eles disseram, não, nós curvaremos a imagem. Agora Nabucodonosor poderia destruir o corpo, mas não a alma. E Jesus alertou sobre aqueles que poderiam destruir o corpo e a alma. Em Mateus 10 ele disse, e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temei aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Você tem um corpo, mas vivendo dentro de você está a sua alma, seu espírito. Essa é a parte de você que viverá para sempre. A parte de você que se lembra e a parte de você que sente viverá para sempre. E Jesus disse, temei aquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Esse é o diabo, porque o inferno foi criado não para você, mas para o diabo e seus anjos. E se você persistir em se curvar às imagens deste mundo e rejeitar o verdadeiro e vivo Deus em sua vida, então você seguirá o diabo para o inferno. Agora, desobedecer aos mandamentos de Deus é chamado de morte espiritual e eterna. Agora, esses 3 hebreus não se curvaram. Eles se levantaram. Eles foram os únicos entre os milhares que estavam lá, das diferentes línguas e nações, e das origens étnicas de todo o mundo daquela época que vieram se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Eles ficaram firmes, assim como varas rígidas. Eles não se curvariam. E claro, isso foi imediatamente relatado ao imperador. Agora, as alternativas diante deles, eles poderiam ter tomado um caminho alternativo. Primeiro, eles poderiam ter se curvado e evitado problemas. Isso teria comprometido tudo em que acreditavam. Eles poderiam ter racionalizado e dito, é nosso dever obedecer ao rei. E esse é o nosso primeiro dever. Mas eles tinham uma lei superior, eles tinham os 10 mandamentos. Eles tinham Deus. E em segundo lugar, eles poderiam ter dito que é apenas uma questão de forma. Afinal, religião é uma questão do coração. Deus sabe que internamente somos fiéis a Ele, mesmo que externamente nos curvemos à imagem. Ou eles poderiam ter ficado em casa naquele dia, o que teria sido covarde. Eles tiveram a oportunidade de testemunhar para milhares naquele dia e aproveitaram a oportunidade para fazê-lo. Jesus disse, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. A Bíblia diz, se os pecadores te atraírem, não consintas. Não sigas a multidão para fazer o mal. Então eles poderiam ter dito, estamos longe de casa.
Deus não espera que vivamos como vivíamos em Jerusalém. Quem saberá? Quem nos verá? Ou eles poderiam ter dito que estavam sob obrigação ao rei, e estavam. Ele tinha sido muito bom para eles. Ou eles poderiam ter se recusado a se curvar, o que fizeram. Eles se recusaram a se curvar. Escolhei hoje a quem servireis, diz a Escritura. A quem você vai servir? Ao Deus verdadeiro e vivo? Ou você vai servir a essas coisas que o diabo coloca em seu caminho? As imagens que ele coloca para você se curvar, para você ceder? A decisão não podia ser adiada. Eles tiveram que tomar uma decisão quando os arautos anunciaram, quando o anúncio foi feito, eles tiveram que tomar uma decisão. Assim como alguns de vocês terão que tomar uma decisão esta noite, você não pode adiar. Aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente destruído. E isso sem remédio, Deus diz: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Chega um ponto além do qual você pode ir, no qual é muito difícil retornar. E esta noite, para muitos de vocês, é a noite da decisão. É sim ou não? Você diz, bem, pode ser. Talvez alguns de vocês tentem ficar em cima do muro e viver em ambos os mundos, mas Deus não permite isso. Jesus não fará concessões com você. Ele não tornará isso mais fácil para você. Ele não abaixará seus padrões. Se ele tivesse abaixado seus padrões, ele não teria ido para a cruz. Mas ele foi para a cruz e morreu e derramou seu sangue por nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos. Ele voltará para governar este mundo algum dia. O plano do Evangelho está todo definido. E Deus diz, você tem que se arrepender. Você tem que recebê-lo pela fé. Você tem que aceitar meu filho em seu coração como Senhor e Salvador e deixá-lo governar sua vida. Se você quiser entrar no meu reino. Sim, eles se recusaram a se curvar ao diabo e ceder ao diabo. E se isso lhe custar alguns prazeres para salvar sua alma, não seria melhor ser lançado na fornalha ardente aqui do que ter corpo e alma lançados no inferno para sempre? E quando sua aprovação vier, e ela virá, se você é um verdadeiro cristão nascido de novo, se você está seguindo Cristo, você será provado, tentado e abalado como nunca antes. Quando isso acontecer, haja a luz da eternidade. Não julgue a situação pela ameaça do rei ou pelo calor da fornalha ardente, mas pelo Deus eterno e pela vida eterna que o aguarda. Não deixe a música deste mundo te fascinar. Não deixe as batidas do tambor te fazerem marchar ao ritmo deste mundo. Marche ao som de outra batida que o mundo não pode ouvir, a batida do céu. Marche pelos passos, ordenados pelo Espírito Santo e estabelecidos pelo exemplo de Jesus Cristo. Esses jovens corajosos desafiaram a fúria do tirano enfurecido. E porque viram aquele que é invisível e respeitaram a recompensa da recompensa, neles acreditaram. Mas o rei lhes deu outra chance. Agora, depois que esta vida terminar, a Bíblia não promete que você terá outra chance. Em nenhum lugar na Bíblia eu encontro onde você terá uma segunda chance. No momento em que você morre, é isso. Mas o rei lhes deu outra chance. Ele lhes deu outra oportunidade. E eles responderam uma resposta tremenda. Nabucodonosor, disseram eles, não precisamos ter cuidado ao te responder sobre este assunto. Se for assim que o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha ardente e flamejante, então ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Eles não sabiam que Deus os livraria. Eles não se encolheram e disseram, suplicamos-te, por favor, Nabucodonosor, não nos jogue lá dentro. Sua majestade, não pense nisso, Senhor, não podemos desobedecer a Deus, mas também não queremos desobedecer a você. E eles não disseram, vamos ter uma consulta e chegar a um acordo. E eles entraram nessa terrível fornalha, e os homens que os jogaram lá dentro foram queimados. Era tão quente assim. Eles disseram a Deus, seja feita a tua vontade. E Deus diz, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Foi somente após a decisão deles, eles tomaram uma decisão. Depois que tomaram a decisão, foi então que Deus interveio e os livrou. Ele diz, eis que estou convosco sempre. E quando você tem problemas e dificuldades, ele diz, minha graça te basta.
E então o rei olhou para dentro da fornalha, ficando o mais longe possível para não ser queimado. Ele olhou e ficou espantado com o que viu. O que ele viu? Ele disse: eu vejo 4 homens, e a aparência do quarto é como a do Filho de Deus. 3 homens haviam sido lançados lá dentro. Eles deveriam ter sido reduzidos a cinzas. Eles estavam amarrados. Mas ele vê 4 homens. E o quarto é como? Semelhante ao Filho de Deus. Deus havia enviado seu anjo lá, ou era o próprio Filho de Deus que havia vindo? Deus está com seu povo na fornalha ardente. Ele está com seu povo em tempos de tentação, problemas e provações. Nada nos separará do amor de Deus, dizem as Escrituras. Eles não têm ferimentos. O Senhor te preservará, Ele preservará a tua alma. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos às suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal. E quem é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do que é bom? A maneira como eles entraram na fornalha ardente. Venha, autocontrolados, alegres. Cristo estava com eles, Deus estava com eles. Seus laços se soltaram. E quando o rei ordenou que fossem retirados, eles saíram caminhando eretos como uma vara, com a cabeça erguida. Nem mesmo um fio de cabelo deles foi chamuscado. Suas roupas eles entraram totalmente vestidos. Suas roupas nem sequer tinham cheiro de fumaça. E o rei se prostrou diante deles. E ele disse: seu Deus é o verdadeiro e o Deus vivo. E ele ordenou que todos os sábios, adivinhos e caldeus fossem lançados naquela fornalha. E então ele ordenou que a grande multidão de todo o mundo se prostrasse diante do verdadeiro e do Deus vivo. E ele destruiu a imagem que havia construído. E isso mudou a Babilônia, porque 3 jovens ousaram ficar sozinhos, ousaram morrer. Ousaram olhar a morte no rosto e dizer: eu acredito. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele ficou diante da cruz. A cruz seria no dia seguinte. E naquela noite no Getsêmani, ele se ajoelhou com seus discípulos e orou a noite toda. E ele suou gotas de sangue. E ele disse: Senhor, ao seu Pai, meu Pai, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Se não há outra maneira de salvar a raça humana, se não há outra maneira de salvar Billy, Jimmy, Suzy e Mary lá em 1983, eu irei para a cruz. Eles merecem a morte. Eles quebraram a lei. Eles merecem julgamento e merecem o inferno. Mas se você quiser, e se for a sua vontade, eu irei e tomarei o inferno e o julgamento deles em seu lugar. Então ele saiu. No dia seguinte colocaram uma coroa de espinhos nele. Lá estava ele, o Filho de Deus, com 72 mil anjos com espadas desembainhadas, prontos para vir e libertá-lo. E varrer este planeta inteiro da existência. Ele disse: não, eu os amo. Então ele carregou aquela cruz nas costas e cambaleou. Depois de terem batido nele e suas costas estarem sangrando, e terem puxado sua barba e seu rosto estar sangrando, e o levaram até o monte do Gólgota. E lá colocaram um prego em cada mão, e um prego através de seus pés e uma lança em seu lado. E ele ficou pendurado na cruz, nu, na frente de uma multidão de pessoas gritando, berrando com ele. E ele ficou lá por você e por mim. Ele suportou tudo sozinho naquela cruz por você, para que você pudesse ter a vida eterna. Ele enfrentou o forno do inferno por você, para que você pudesse ser perdoado de seus pecados. E quando você morrer, vá para o céu e tenha paz e alegria aqui e agora. E tenha Cristo com você através do Espírito Santo. Agora, todos os dias você não precisa viver um minuto sozinho. Cada problema, cada dificuldade que você enfrenta, Ele está lá. Ele te ajuda a decidir com quem você vai se casar, ou qual será a sua vocação, ou como será a sua vida. Ajuda você nos seus estudos e nas suas relações com outras pessoas. Ele está lá para ajudar a aliviar seus fardos aqui e agora. Isso além da vida que está por vir. Ele dá tanto a vida aqui e agora, quanto a vida futura. E tudo isso é seu, se você colocar sua fé e confiança nele. Você diz: bem, o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Primeiro, arrependa-se dos seus pecados.
Quantos de vocês aqui esta noite poderiam me dizer o que é arrependimento? Você acha que realmente conhece Cristo, não é? Você vai à igreja. Você foi batizado. Você foi à escola dominical. Mas provavelmente nem sabe o que é arrependimento. Arrependimento significa mudança. A mudança da sua mente, a mudança do seu modo de viver. Se quando você veio a Cristo, sua vida não mudou dramaticamente ao longo de um período de tempo, então há algo errado com essa decisão. Se você tem uma dúvida em seu coração ou mente de que está pronto para encontrar Deus agora, é melhor resolver isso esta noite. E recometer sua vida a Cristo e dizer: Senhor, eu preciso de você. Eu era o líder dos jovens na minha igreja, mas eu realmente não conhecia Cristo de uma maneira pessoal. E uma noite eu o encontrei, ele me encontrou e mudou minha vida completamente. E era um Billy Graham totalmente diferente do que apenas ia à igreja, liderava os jovens e dizia aos anciãos da igreja que eu acreditava em todo o catecismo e acreditava em todas aquelas coisas. Eu realmente acreditava com a minha cabeça, mas não com o meu coração. Minha vontade não havia sido entregue à vontade de Cristo. Então a segunda coisa é, pela fé você o recebe. A palavra fé significa compromisso. Nós ouvimos essa palavra esta noite, compromisso. Isso significa que você se entrega totalmente, pelo resto da sua vida, a Jesus Cristo, não apenas como Salvador, mas como Senhor. Você entrega sua vida pessoal, seu corpo, sua mente, tudo a Ele. E então, em terceiro lugar, você está disposto a obedecê-lo, segui-lo e servi-lo. 3 coisas: arrepender-se, acreditar. E a palavra acreditar é onde tropeçamos porque acreditamos com nossas mentes. Mas estou falando de acreditar com tudo o que você tem, entregando tudo a Ele. E então obedecê-lo, custe o que custar. O mundo ou a fornalha, qual será? Porque há um julgamento por vir. E se você tomar essa decisão esta noite, vou pedir que você se levante do seu assento. Temos visto várias centenas todas as noites. Faça o que vou pedir que você faça. Vou pedir que você se levante do seu assento e venha, e fique em frente à plataforma. E diga, ao vir simbolicamente: eu me arrependo do pecado. Eu recebo Cristo da melhor forma que sei, e o seguirei com a ajuda dele. Vou pedir que você venha e fique aqui, e depois que você vier, vou dizer uma palavra a você, fazer uma oração com você e daremos a você algum material para ajudá-lo em sua vida cristã. É um compromisso vitalício com Jesus Cristo. Rápido, venha, vamos esperar. Você que está assistindo pela televisão pode ver que muitas pessoas aqui em Oklahoma City estão vindo para fazer seu compromisso com Cristo. Você pode fazer esse compromisso onde você está. Que Deus o abençoe e ajude enquanto você faz esse compromisso. E não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo. O momento de decisão é realmente a parte mais importante de cada serviço de cruzada e é a parte mais importante desta transmissão. Porque agora, onde você está, pode fazer seu compromisso com a força de Jesus.